para começar essa quarta Cantando Pneu com uma análise de conjuntura privilegiada, convido agora o professor e historiador Valério Arcari para participar do TVT News segunda edição. Boa tarde, professor. Como é que vai, meu querido? Que honra recebê-lo aqui mais uma vez. Estava com saudade da tua análise, sempre cirúrgica, meu irmão. Tudo bom? Tudo bem, Dom? Boa tarde a todos que acompanham a TVT por todas as plataformas. Cá estamos. Muito bem. Valério, professor, a gente teve esse massacre no Rio de Janeiro, mais um. Agora há pouco eu falei aqui sobre a pesquisa, né, que aponta que grande parte da população do Rio de Janeiro apoia a operação policial. Eu queria fazer um parênteses aqui, que eu acho que a pergunta está errada, porque aquilo ali não foi uma operação policial. Né? Aquilo ali foi uma ação orquestrada, na minha avaliação, com um alvo eleitoral, e que a gente já induz a população a pensar de forma equivocada quando faz essa pergunta. A operação policial, você apoia? Como é que você analisa essa questão, querido? Eu creio que nós podemos observar o impacto desta tragédia, desta chacina, eh, eh, em três níveis. Bom, em primeiro lugar, é evidente que há uma demanda popular que é transversal, que evidentemente é muito intensa nas camadas mais elevadas da classe média, nem vou falar entre a classe dos proprietários, dos capitalistas, porque estes já privatizaram a sua segurança pessoal, mas que atinge de forma eh, muito dura, impiedosa, eu diria, a classe trabalhadora e as camadas populares. E, portanto, há uma demanda de segurança portanto, uma necessidade de segurança pública pelo alcance, peso e abuso de poder que conquistaram organizações que são marginais, mas são capitalistas. Nós estamos falando de empresas capitalistas que dominam um tipo de mercado que, ao estar ilegalizado, permite uma margem de lucro extraordinária. Mas, ao mesmo tempo, e este é um segundo elemento-chave, a operação conduzida por Cláudio Castro, ela é, do ponto de vista da segurança pública, totalmente inócua. Ou seja, não é a primeira e não, infelizmente, não há razões para nós pensarmos que será a última. Ou seja, as chacinas, os massacres, as matanças são padrão não só no Rio de Janeiro, em São Paulo, Tarcísio operou da mesma forma da Baixada Santista e elas criam uma ilusão de que é possível aniquilar a operação destas organizações criminosas, como o Comando Vermelho e o PCC, dando tiros. E é evidente que esta, repito, ação, ela, do ponto de vista da segurança pública, é inócua, ou seja, não é esse o caminho. Isso foi feito dezenas, incontáveis vezes no passado, e o terror do Estado se impõe associado ao terror das milícias e das facções. E, portanto, a declaração do Lula é um momento de lucidez neste debate, ou seja, o Estado ele não tem autorização para sair matando nem sequer os bandidos. A solução não é tiro na cabecinha, como queria o Witzel, e agora o seu vice, Cláudio Castro, no Rio de Janeiro, que convocou um autodenominado Consórcio da Paz, que na verdade é o consórcio da guerra, e que tem como objetivo a exploração, que é desonesta,
do desespero social diante da realidade cruel, que é que 40% da população do Rio de Janeiro vive em comunidades, ou seja, nós estamos falando de uma sociedade dramaticamente desigual, na qual uma parcela enorme do povo vive em bairros que não têm a presença dos serviços públicos mais elementares, estão numa luta pela sobrevivência, na qual dependem fundamentalmente só de si próprios. E, portanto, esta operação ela não se explica como um movimento tático dentro de uma estratégia de recuperar o domínio dos territórios que são ocupados pelas milícias e pelas facções. O que nos deixa diante de uma terceira questão, que é se não obedece ao objetivo, se é inócua, se é incapaz de neutralizar a operação do Comando Vermelho, por que foi feita? Foi feita porque a extrema-direita neste país ela insiste em avançar num projeto que fundamentalmente uma luta despudorada pelo poder. Então, uma operação que obedece a um cálculo de tipo eleitoral. É a construção de uma área de influência na sociedade que é, tenta legitimar a ideia de que o problema na sociedade brasileira é que há direitos demais. O povo tem direitos demais, a arrecadação de impostos não para de aumentar e financia o Bolsa Família e financia a Previdência Social. Então, são 20 milhões de famílias no Bolsa Família, são 40 milhões de idosos entre aposentados e pensionistas. É o reforço da educação pública e gratuita. E e neste terreno também surge, enfim, esta disputa ideológica, que a solução não é a expansão de direitos para o povo, mas é repressão sobre o povo. É o inimigo interno. E agora, com a ideologização que se legitima, digamos assim, pelo discurso do Trump, que afirma que o problema da América Latina, do México, da Venezuela, da Colômbia, é o narcotráfico e, portanto, que são organizações narcoterroristas e que, portanto, a autorização para o uso da violência das Forças Armadas não exige uma declaração de guerra no Congresso norte-americano. E o objetivo da extrema-direita é transformar a luta pela segurança pública numa operação de guerra que passa por um projeto de condenação das facções e das milícias como organizações terroristas, o que, por sua vez, legitimaria a convocação das Forças Armadas para a ocupação das cidades e para a ocupação das comunidades e para, portanto, usar as favelas como um laboratório de um novo regime político que é o que foi sendo construído em El Salvador com o Bukele. E, portanto, é uma operação política extremista, demagógica, manipuladora dos anseios legítimos do povo por segurança pública para defender a necessidade de uma ditadura no Brasil, como a que existe em El Salvador, com o apoio dos norte-americanos e com momentos esdrúxulos, grotescos, como a declaração de um dos filhos do Bolsonaro que o Trump deveria bombardear a Baía da Guanabara. É algo insólito, não é inusitado, é absurdo, não tem precedentes que uma liderança política com mandato parlamentar como é o Bolsonaro Júnior defendendo o bombardeio do Rio de Janeiro pelo governo norte-americano. A que ponto chegamos, Dom? Bom, mas é neste contexto que a disputa política vai ser feita em 2026 e Trump tem um alinhamento. Tem um alinhamento com a extrema-direita. Em resumo da ópera,
O que aconteceu no Rio de Janeiro foi uma tragédia, superou o que tinha sido a chacina do Carandiru, em 92, não tem precedentes, e, portanto, ainda que no calor dos acontecimentos haja paixões envolvidas diante do impacto emocional da matança, com o tempo, a discussão vai ter que ser feita de forma séria, adulta e racional. E isso significa que o Estado não pode entrar numa comunidade e matar 120 pessoas e não tem investigação independente do que aconteceu. Ou seja, nós não estamos em El Salvador, o Brasil não tem uma guerra interna, o que se trata é o desafio de combater uma tragédia também do nosso tempo, que é a dependência de, enfim, do vício, enfim, a busca do consumo de drogas que diminuem o sofrimento psíquico de milhões de pessoas e que têm a sua Hã? distribuição controlada por um monopólio do terror, que são as facções. Bom, Câmbio. professor Valério, querido, estou te ouvindo bem, prestando atenção aqui. Eu queria falar um pouco sobre a polícia militar, a relação da militarização das polícias, né? Porque na tua fala você falou sobre essa questão do objetivo da operação, digamos assim, e que se era de, né, reocupar, de tomar o espaço, isso é uma balela, caiu por terra no dia seguinte, porque no dia seguinte não tinha mais o Estado lá, né? Inclusive as barreiras, né, que os traficantes, o Comando Vermelho coloca ali, né, na entrada das favelas, da comunidade, etc., continuavam lá e nem os corpos foram retirados, né, pelo Estado, né? A população que começou a trazer os corpos da mata e etc. Bom, dito isso, não foi, então, né, de nenhuma forma cumprido o tal, né, objetivo da suposta operação. Olhando para a Polícia Militar, que, na minha avaliação, eu queria dividir isso com você, professor, é uma polícia que traz um resquício da ditadura militar, sobretudo a polícia militar do Rio de Janeiro, na minha avaliação, é a que mais preservou, né, o espírito e a lógica da ditadura militar, numa perspectiva de tortura, de corrupção e, sobretudo, de não se dobrar ao poder civil. A gente observa que as chacinas, os massacres no Rio de Janeiro tiveram uma intensidade muito maior com o governador Brizola, que o Brizola queria, né, colocar e deixar claro fazer valer o que está na Constituição, de o poder civil, as polícias militares, sobretudo a Polícia Militar do Rio de Janeiro, está submetida ao poder civil. Bom, a gente agora houve uma desculpa, uma justificativa de que a culpa era da Suprema Corte, porque a Suprema Corte fez com que se estabelecesse limites de atuação da inserção das polícias no Morro Carioca, nos Morros Carioca. Bom, isso, de novo, me parece que é uma insubordinação da Polícia Militar, do espírito militar da polícia, sobretudo do Rio de Janeiro, de não se submeter ao poder civil. Porque essa justificativa que quem atrapalhou foi a Suprema Corte, porque regulamentou a entrada, colocou limites. Ora, limites, né, na nossa Constituição. Ou seja, numa perspectiva da Polícia Militar, eu queria que você avaliasse isso também em relação à culpa
e as razões que fizeram com que a Polícia Militar agisse dessa forma e dessa vez em conjunto com a Polícia Civil, porém com essa concepção militar de eliminar o adversário ou o inimigo, melhor. Sim. Veja, Dom, e todos aqueles que nos acompanham, no Brasil, nós tivemos 20 anos de uma ditadura militar que eh, foi derrotada, mas não caiu. No Brasil, não houve um movimento que fosse politicamente poderoso, enraizado, para que a luta pelas liberdades, pela democracia, eh, pudesse culminar com a derrubada do regime. Portanto, as Forças Armadas e o aparato repressivo militar associado às Forças Armadas permaneceu intacto. Então, evidentemente, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, mas não só, sejamos também honestos, a de São Paulo, a matança que ocorreu na Baixada Santista é a última, mas foi precedida por muitas outras, inclusive pela Operação do Carandiru, que é uma página terrível da nossa história. O que, entretanto, não diminui a responsabilidade do atual governador. Cláudio Castro é um governador que agora tem as mãos sujas de sangue. Então, nós temos que dizer as coisas como são. A polícia militar, neste caso, ela não agiu em insubordinação contra Castro. Era o governador que estava impulsionando a operação e depois encobrindo a operação. A rigor, abriu-se depois da chacina, do massacre, da matança da semana passada, uma situação na qual uma investigação deve ser feita para responsabilização do governador do Rio de Janeiro, que, aliás, já está em julgamento no Tribunal Superior Eleitoral por abuso de poder, mas agora cometeu diretamente um crime. São crimes que desafiam não só toda a ordem legal, mas os princípios mais elementares e humanitários de justiça. Ou seja, mesmo bandidos, o papel do Estado não é liquidá-los com tiro na nuca. Isto é impensável. Então, a rigor, a operação é toda dramaticamente suspeita, ou seja, os mortos, os mais de 100 mortos, não faziam parte da lista que foi autorizado pelo juiz para a captura. E, portanto, nós estamos diante digamos, de um balanço devastador em que a liderança do Comando Vermelho escapou do cerco e da emboscada e da armadilha construída entre os diferentes destacamentos da polícia. E, evidentemente, nós estamos, a rigor, diante de um desafio democrático, para concluir, Dom, que é o controle civil sobre o aparato militar. Isso começa pelas Forças Armadas, não nos iludamos, ou seja, nós tivemos por um triz ao final de 2022. Desde o Palácio do Planalto, da sala da presidência, estava sendo organizada uma cabala para tomar o poder com o apoio das Forças Armadas. Se isso não aconteceu, é porque surgiram obstáculos que a divisão entre as Forças Armadas, a Marinha apoiou, o Exército se colocou contra, mas nós não podemos nos iludir na alta oficialidade das Forças Armadas. A extrema-direita é a força política mais poderosa no país. A educação dos jovens cadetes, hoje em Agulhas Negras, continua obedecendo aos manuais que surgiram na época da Guerra Fria e que trabalham com uma premissa fundamental de que há um inimigo interno que são os comunistas. Veja, isso tem uma certa importância, porque nós estamos hoje celebrando uma notícia espetacular, que é que Zohran Mamdani, há muito tempo isso não acontecia, Zohran Mamdani, um candidato de uma
organização de esquerda, os socialistas democráticos da América, que atuam dentro do Partido Democrata para ter acesso à legenda eleitoral, venceram a maioria da direção democrata e impuseram uma derrota a Andrew Cuomo, que teve o apoio de Trump. E, portanto, na cidade mais importante dos Estados Unidos, em Nova York, uma candidatura socialista desafiou simultaneamente o Partido Republicano e o Partido Democrata. Num país que é que nós podemos definir uma das fortalezas históricas do capitalismo, junto com o Reino Unido, com a França. Nos Estados Unidos há uma anomalia que é contrário da Grã-Bretanha, ao contrário da França, ao contrário da Alemanha. Nunca surgiu um partido de esquerda com base na classe trabalhadora, um partido de operários, de trabalhadores, de explorados, de oprimidos, com peso de massas. E agora, em Nova York, a candidatura de Zohran Mamdani, ele desafiou o sistema bipartidário e ele conquistou a eleição para prefeito. Bom, isto tem uma relação com os desafios que nós também temos no Brasil. Dom, a questão evidentemente decisiva é que a extrema-direita está numa ofensiva internacional. Cláudio Castro ele quer articular um campo político para a apresentação de uma candidatura para desafiar a reeleição de Lula, com o apoio da Casa Branca, com o apoio de Washington. Mas hoje nós podemos celebrar que há uma força de resistência nos Estados Unidos que acabou de ganhar a prefeitura da cidade mais importante do país. E isto sinaliza que é preciso lutar e é possível vencer, Dom. E que mesmo a exploração demagógica do medo, do horror, que a maioria do povo tem diante da violência, é possível construir uma política diferente, e creio que o Lula teve muita coragem ao chamar a chacina pelo seu nome. É uma matança e o papel do Estado não é responder à violência cruel, cega, surda e muda de delinquentes e de criminosos com a matança. Senão ficamos iguais a eles. Quer dizer, nós nivelamos o papel do Estado ao da bandidagem. E isto é intolerável, porque isto é incompatível com a defesa de uma vida civilizada. Veja, trata-se de uma vida civilizada. Há limites que não podem ser cruzados, e Castro cruzou estes limites. E como Trump está cruzando estes limites à escala internacional. E ainda bem que o Lula ontem ele fez a declaração que nós todos esperávamos que ele fizesse nos dias seguintes. Ele aguardou um período, mas fez a declaração. Chacina é chacina, e isso não é o papel do Estado, e quem faz chacina é criminoso. E esse é o nome que merece Cláudio Castro. Câmbio, Dom? Muito bem, professor Arcari. Bom, segundo os ventos que vêm do norte, a saída é pela esquerda. Né? A saída é pela esquerda. E os ventos sopraram forte em Nova York. Ele ganhou com maioria absoluta. Você sabe que não tinha segundo turno. Ele ganhou com 50,4% na eleição com maior participação eleitoral em décadas, Dom, em Nova York, em Manhattan. Dá para acreditar? Eu acho que o roteirista desse mundo aí está inspirado demais, viu, querido? Professor Valério Arcari, eu quero mudar de pão para bolinho agora. Você passou apertado no último jogo do Palmeiras na Libertadores. O Palmeiras conseguiu reverter e agora faz a final com o Flamengo. Você está confiante?
claro, confiante. Veja, nós, os socialistas, somos otimistas incorrigíveis. É um otimismo realista, porque ele obedece à análise sóbria, a análise não pode se contaminar pelas emoções, tem que considerar todos os indicadores, as variáveis, mas nós somos otimistas, porque é preciso ter um coração muito grande para acreditar que é possível mudar o mundo, é possível mudar a vida, já que a realidade que nos cerca, ela é dramaticamente amarga. Nós estamos cercados de sofrimento humano, desigualdade, injustiça, abuso de poder, violência estúpida. Então, nesse contexto, quando a gente tem uma alegria, a gente celebra a eleição do Zoran Mandani e o momento e a noite mágica que o Palmeiras teve na virada contra a Liga de Quito, 4-0, foi um momento extraordinário do futebol brasileiro. Ainda que haja muitos latino-americanos jogando nos times brasileiros, mas Sim. enfim, o futebol brasileiro, é uma escola do futebol. E, e o Abel Ferreira é português, já é meio luso-brasileiro, depois de 5 anos no Palmeiras. Ele, ao articular uma estratégia que permitiu esse resultado, ele mostra de alguma maneira, através do futebol, ele permite uma analogia que é que uma luta só termina quando acaba. E que, portanto, acreditar que é possível vencer é decisivo. Veja, isto vale para as diferentes dimensões da vida, as nossas dimensões individuais, desafios pessoais, cada um de nós tem na vida, em cada etapa, mas também para a dimensão das dores coletivas, dos destinos compartilhados. O Brasil é hoje uma sociedade que está numa encruzilhada histórica. Nós estamos às vésperas da COP30 e o mundo vai olhar para o Brasil nos próximos dias, o que é raro, mas vai. A partir de sexta-feira, depois de amanhã, o mundo durante 2, 3, 4, 5 dias vai olhar para o Brasil e nós temos que mostrar o que há de melhor entre nós. E o que há de melhor entre nós? Esperança. O Brasil é uma nação em construção, uma nação incompleta, é um encontro de povos, mas é ao mesmo tempo esta nação encantadora mas dramaticamente fraturada pela desigualdade e pela injustiça. E numa transição histórica na qual a geração mais jovem tem pressa. Os jovens negros têm pressa de conquistarem um estatuto de nivelação de direitos com a população branca de origem eurodescendente. Estão muito longe disso. As mulheres brasileiras querem encontrar um lugar na sociedade em que ela tenha nivelação de direitos com os homens, mas estão muito longe disso. E quando nós pensamos nas populações indígenas, nas populações LGBTs, quando pensamos na causa dos ambientalistas, quando nós pensamos no movimento da cultura, todas as lutas sociais no Brasil, elas estão recuperando fôlego depois de 10 anos trágicos que se abriram em 16 com a derrubada conspiratória do governo Dilma e que culminaram com 4 anos de governo de Bolsonaro, sinalizando para o mundo que o perigo do neofascismo não é retórico, que é um movimento real, que tem apoio em segmentos da sociedade entrincheirados na defesa de privilégios e que não hesitam em defender os métodos da guerra civil. Quando você vê a tragédia deste massacre na comunidade da Penha e do Complexo do Alemão do Rio de Janeiro e vê uma parte da sociedade clamando, dizendo matou foi pouco, tinha que ter matado mais, isto é o mesmo que dizer tanques nas ruas, métodos de guerra civil, estamos com saudades da ditadura militar, não nos enganemos, é disso que se trata. Então, a COP é um momento em que o Brasil, que junto com a Indonésia tem as maiores florestas tropicais do mundo e, e, e tem, portanto, uma responsabilidade enorme na preservação
deste patrimônio que é a capacidade que as florestas têm de captar gases do efeito estufa, a estratégia brasileira da descarbonização, ela tem que ser exemplar. Eu estou entre aqueles que não apoio a ideia, não acho uma boa ideia explorar petróleo na foz do Amazonas. Nós ainda temos reservas no pré-sal que nos dão a soberania energética, pelo menos até 2033, 34, talvez até 35. E, portanto, prospecção, como foi autorizado, é um exercício técnico para verificação da dimensão das reservas, mas não é o mesmo que a autorização da exploração do petróleo. Isso é outra etapa. E a nossa prioridade, evidentemente, tem que ser a descarbonização por medidas que são inadiáveis de controle da emissão de gases do efeito estufa, que passam fundamentalmente pela modernização da produção agropecuária, passam pela descarbonização da esfera dos transportes. Eu espero que o mundo, ao olhar a Amazônia através da COP de Belém, encontre no Brasil um país que tenha a coragem de dizer que, eh, que Trump não pode invadir a Venezuela, que Trump e o seu negacionismo climático vai ser derrotado no Brasil. Por aqui não vai passar esta onda da extrema-direita. Passaram uma vez, não vão passar de novo. Lula vai ser reeleito o ano que vem, Dom. E a COP é este momento que eu espero que seja bonito, em que os governos do mundo, que nós sabemos como é que são os governos do mundo, mas enfim, há uma comunidade internacional que se vai reunir em Belém e que vai se alinhar, pelo menos, na defesa das metas do Sim. Tratado de Paris. Tinha que ir além, mas pelo menos as defesas das metas do Tratado de Paris, se possível, com inovações progressivas para sinalizar que há um freio ao poder norte-americano que ameaça a humanidade com Trump na Casa Branca. Quero alertar aqueles que acompanham o TVT News que ontem o New York Times, jornal insuspeito de ter simpatias pela esquerda, insuspeito de socialismo, o New York Times, anunciou que na Casa Branca há um menu de propostas na mesa do Trump, no Salão Oval, e uma delas é bombardear a Venezuela ou ocupar a produção, os centros de produção de petróleo, ou sequestrar e liquidar Nicolás Maduro, ou até mesmo a invasão. Todas estas propostas estão na mesa do Salão Oval, e segundo este jornal, é iminente uma decisão do Trump e vejam a gravidade do que seria uma agressão à Venezuela. Seria a primeira vez desde a invasão de Granada e desde o rapto de Noriega no Panamá, ou seja, em décadas e décadas, Dom, em décadas e décadas, que os Estados Unidos não fazem uma ação desta natureza na América Latina e desta vez na América do Sul. E, portanto, também o momento da COP é um momento em que nós temos o dever, como latino-americanos, de responder de forma unificada a esta ameaça do Trump. É negacionista climático e, ao mesmo tempo, é imperialismo violento, militar, que quer Na reduzir veia. a na veia, né? Na veia, é impiedoso, é catastrófico, é mesmo até, me permita um excesso. O Trump tem momentos que são um pouco apocalípticos, assim, né? Ele supera tudo que nós já vimos de horror nos últimos anos. Câmbio? Muito bem. Professor Valério Arcari, eu quero já fazer um convite para segunda-feira.
ver se a gente tem um tempinho, melhor, se você tem um tempo para vir aqui no jornal, para a gente fazer uma pré-análise já da COP30. Se você puder, a gente já vai organizar aqui para a gente estar com esse debate, trazer mais alguns camaradas e camaradas para a gente discutir esse momento importante, não só para o Brasil, mas para o planeta. Eu queria que o Donald Trump... Olha, amanhã mesmo eu vou estar numa reunião que prepara a cúpula dos povos, lá em Belém, então vai ser uma dia satisfação 13, te né? encontrar. Exatamente. A cúpula começa às 13. 10, então, nós estaremos aqui na segunda-feira. Muitíssimo obrigado, professor. Excelente semana ainda. E vamos torcer aqui para que a gente tenha uma excelente Deixa eu fazer uma COP30. propaganda, Tom. Por Posso fazer uma favor. propaganda antes disso aí? Então, quero convidar todos aqueles aqui na Grande São Paulo que puderem, no galpão do MST, que chama Galpão Elza Soares, e que fica ali pertinho do metrô Marechal Deodoro, vai ocorrer neste sábado um festival antirracista, em que se vai debater todos os temas que remetem aos desafios do movimento negro, a começar pela segurança pública, mas muitas outras pautas, muitas mesas. As grandes lideranças da esquerda do movimento negro todas vão estar presentes. E é um festival, ao final vai ter apresentações culturais e musicais e poesia e um pouco de tudo. Portanto, este sábado, que é dia 8 de novembro, das 9 às 18 horas, no galpão do MST Elza Soares, na capital de São Paulo, a 3 quadras do metrô Marechal Deodoro. Apareçam. Não é um festival do movimento negro, é um festival antirracista, portanto, todos os brancos também são bem convidados e têm um lugar neste evento, porque novembro é o mês da luta contra a discriminação racial no Brasil. Muito bem, professor. Vamos divulgar aqui amanhã e sexta esse evento aí no Galpão Elza Soares. Muitíssimo obrigado, querido. Honrado com a tua presença aqui. Segunda-feira a gente está de novo aqui para a gente falar sobre a COP30. Abraço forte, querido. Aquele abraço.